Seguimos então com liberdade de opinião e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, espectador da CNN. Primeiro tema, então, Caio. O governo de São Paulo anunciou agora há pouco que todo o estado vai restringir a circulação de pessoas entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Apenas os serviços essenciais vão funcionar. A nova determinação vai começar no dia 26 de fevereiro, sexta-feira agora, e vai até o dia 14 de março. Caio, qual que é a sua avaliação sobre essa decisão que foi anunciada pelo governo de São Paulo neste momento? Seria uma forma eficaz de combater esse aumento de casos, de mortes que a gente vem acompanhando no estado pela Covid-19, e outros estados podem adotar essa medida assim como já vem adotando? Roberto, isso daí é uma variação, né, de medidas de isolamento social. Você pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Então, o ponto que a gente pode tratar aqui é sobre a efetividade das medidas de isolamento social na redução do contágio, principalmente das cepas mais infectantes da Covid-19. Eu queria chamar a atenção aqui do nosso espectador que na edição de 5 de fevereiro do programa Em Pauta da Globo News, o Demetrio Magnoli ele fez o seguinte comentário sobre os efeitos das medidas de enfrentamento à pandemia lá em Israel. Ele disse o seguinte: não é o lockdown que está fazendo efeito, o que está fazendo efeito é a vacinação. E quem é o Demetrio Magnoli? Ele é jornalista, ele é sociólogo, ele é doutor em geografia pela Universidade de São Paulo, além de ser colunista tanto da Folha de São Paulo quanto comentarista do Grupo Globo, né, que são grupos de mídia de oposição ao governo federal. O Demetrio Magnoli ele é eleitor confesso do Fernando Haddad. Ele escreveu uma vez, né, derrotar Bolsonaro não é escolher o PT, mas escolher a democracia. E nessa mesma linha, nos idos de setembro de 2019, ele endossou o movimento Lula Livre sob a seguinte justificativa. Ele disse o seguinte: não por ele ou pelo PT, mas em defesa de um precioso bem público, o Estado de Direito. Ou seja, pelo perfil do comentarista, a gente consegue perceber que a sua posição anti-lockdown, anti-quarentena, anti-isolamento social horizontal não tem coloração partidária. E a politização da pandemia é, sim, um grande problema, inclusive na imprensa. E por que o Demetrio afirmou isso? Ele afirmou isso fundamentado em dados oficiais do governo israelense, compilados e publicados na revista The Economist. A vacinação em massa dos idosos lá no estado de Israel, iniciada uma semana após a decretação de um lockdown rigoroso no país, permitiu o levantamento de estatísticas que são fundamentais para a gente compreender a eficácia das medidas de combate à pandemia. Porque lá, os grupos etários que não estavam vacinados, eles continuaram se infectando, continuaram sendo hospitalizados, mesmo em lockdown, o que não aconteceu com os idosos vacinados. Então, eu vou transcrever aqui numa tradução bem livre o que disse a reportagem da The Economist, na qual se baseou o doutor Magnoli. É o seguinte, aspas, o efeito é especialmente pronunciado em internações hospitalares. Entre as pessoas acima de 60 anos já vacinadas, os casos graves caíram 26%. Em comparação, na população entre 40 e 59 anos, um grupo que demorou mais para ser vacinado, os casos graves aumentaram 13% no mesmo período. Eles estavam quarentenados em casa. O programa de vacinação, ao invés do lockdown nacional, decretado uma semana depois, é a causa mais provável para esse fenômeno, conclui a The Economist. E não à toa, a própria OMS já há muito tempo recomenda que isolamento social não seja a estratégia principal das autoridades para enfrentamento da pandemia, ainda mais em localidades em desenvolvimento, em regiões em desenvolvimento. O diretor-geral chegou a falar em comunidades em desenvolvimento. Então, qual que era a ideia inicial das medidas de isolamento social? Ganhar tempo para a rede hospitalar, ou seja, para a instalação de leitos de UTI. E se a gente pegar, o Brasil é o terceiro país do mundo em leitos de UTI. Aqui a nossa cidade de São Paulo, no início da pandemia, isso segundo dados do Conselho Federal de Medicina, tinha mais de 40 leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. Vamos lembrar que, entre a pandemia, o DataSUS registra um aumento aí de mais de 47% no número de UTIs. E aí o que a gente viu, principalmente depois da primeira onda? A desativação de muitos leitos, inclusive a desativação de hospitais de campanha, como foi o caso aqui em São Paulo. O hospital de campanha custou mais de 60 milhões de reais, do pagador de impostos nacional, e atendeu menos de 3.500 pacientes ao longo de mais de 5 meses de funcionamento.
É um tremendo absurdo. Você vai ver o custo por atendimento, incluindo os casos leves, é superior a R$19 mil. Né? E se essas medidas autoritárias, arbitrárias, de lockdown, de isolamento social, de multa, vamos lembrar que o governador chegou a cogitar a prisão de cidadãos saudáveis, né, que desrespeitassem aí a sua quarentena, se isso funcionasse, a mortalidade proporcional não seria tão maior em São Paulo do que em relação à média nacional. Poxa, gente, isso daí é elementar. As variáveis estão todas dadas, é só uma questão de, literalmente, seguir a ciência. Por isso, aqui de novo, eu concordo com o Demetrio, tenho diversas divergências, principalmente no plano político, mas na hora da análise do número, do dado, não é o lockdown que está fazendo efeito. O que está fazendo efeito é a vacinação. E aqui, só para arrematar, então, o raciocínio, né? Vamos lembrar que a gente tem uma população idosa aí de cerca de 30%, né, dos nossos habitantes. O fundamental é vacinar esse grupo de risco, porque segundo também aquele boletim que foi publicado pela OMS, a taxa de letalidade por infecção da Covid-19 para pacientes abaixo dos 70 anos é de 0,05%, o que é plenamente administrável, né? Então, enfim, é mais uma medida arbitrária do governo de São Paulo, como tantas outras que não estão necessariamente seguindo a ciência, mas o governador ele está preso à narrativa, né, que ele vem aí propalando e divulgando desde o começo dessa pandemia. Antes havia alguma desculpa porque havia desconhecimento sobre quais as medidas mais efetivas, mas agora, com todos os recados da OMS, as recomendações inclusive para a volta às aulas, eu não vejo mais como sustentar esse tipo de narrativa, a não ser que o sistema de saúde realmente esteja aí à beira do colapso, e aí é uma situação emergencial que você faz de tudo que tiver ao seu alcance para tentar frear um pouco a taxa de contágio, mas o vírus é muito infectante e isso surte pouco ou nenhum efeito dependendo da situação e dependendo do tipo de aglomeração urbana que a gente está falando. O próximo assunto, então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os próximos 10 dias devem trazer a privatização da Eletrobras e a aprovação de um marco fiscal para gastos durante a pandemia. Para viabilizar uma dessas promessas de Guedes, em um gesto político, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso entregar uma medida provisória com a qual pretende acelerar a privatização da Eletrobras. Bolsonaro fez questão de ressaltar que o compromisso com a privatização continua a todo vapor. Vamos rever. Tendo a graça, satisfação de retornar a essa casa, agora trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória, e a nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. Desde 2019, Caio, o Congresso tem na mesa um projeto sobre a privatização da estatal, mas agora o governo pretende concluir o processo até o ano que vem. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, disse que os parlamentares pretendem analisar a medida e eventualmente propor mudanças no que acharem necessário. Caio, a questão para você é a seguinte: a privatização da estatal dessa vez vai mesmo sair do papel e que tipo de resistência do governo, aliás, deve enfrentar no Congresso? Qual que é o seu olhar sobre a medida provisória entregue pelo governo e principalmente em relação ao que muda para os brasileiros se a Eletrobras for privatizada? Bom, essa medida provisória, né, Roberta, que inicia o processo de desestatização da Eletrobras, é a melhor resposta que o presidente da República poderia dar a quem o acusou, a meu ver, precipitadamente de intervencionismo nas estatais de energia, né? Então, a propósito, né, a Petrobras registrou valorização de 12% nas suas ações preferenciais e recuperou mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado só no último pregão.
Mas, enfim, o fato é que numa semana aí de crise especulativa e de volatilidade no mercado inundado pela desinformação praticada pelo jornalismo de torcida, ventilou-se que o presidente da República estava cometendo estelionato eleitoral ao supostamente abandonar a sua agenda liberal na economia. Houve até algumas comparações até engraçadas, né, com o desastrado governo Dilma e com a ditadura socialista venezuelana, né, inclusive na imprensa especializada, eu ouvi isso. Agora, será que essa é uma crítica justa à gestão fiscal, à gestão econômica de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro? Porque, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, com todas as suas omissões, com todas as suas alianças políticas, esse ainda é um governo que reduziu pastas ministeriais, que extinguiu milhares de cargos da administração federal, que congelou a contratação de servidores, que promoveu a reforma da Previdência, a aguardada reforma da Previdência, que reduziu a participação do setor público no PIB, isso estou falando, claro, de 2019, que superou a meta de déficit primário em 44 bilhões de reais, também em 2019, que quebrou o monopólio do gás, que vendeu 84 ativos federais via desestatização, via desinvestimento, aferindo 134 bilhões de reais. Né? O que trouxe governança, que trouxe eficiência para as estatais brasileiras, né? Que registraram um lucro de 109 bilhões no primeiro ano, isso é 53 superior a 2018. Né? Então, é um governo que encarou a flexibilização de normas trabalhistas e assim preservou empregos formais na pandemia, que sancionou o novo marco legal do saneamento básico, que formalizou a autonomia do Banco Central. Enfim, será que é justo, será que é correto falar em abandono da agenda liberal, em desprestígio do ministro da Economia, ouvi muito isso também, ou em intervencionismo do presidente da República? Aliás, né, como a gente viu, né, ontem mesmo o presidente deu uma declaração que vai totalmente na contramão dessas críticas. Né? Ele disse aí sem rodeios, né? Queremos sim enxugar o Estado, queremos diminuir o tamanho do Estado. E aqui, numa nota lateral, né? Ontem foi publicado no Diário Oficial da União o decreto presidencial 10.635, para a inclusão de mais de 40 empreendimentos rodoviários, portuários, aeroportuários, naquele programa de parceria de investimentos e também no Programa Nacional de Desestatização. Né? Essas também são medidas consoantes a uma agenda liberal. Agora, voltando para a Eletrobras, também é importante anotar que o presidente e o ministro da Economia foram pessoalmente ao Congresso Nacional entregar a medida provisória, sinalizando claramente, né, que essa é uma prioridade do governo federal. E eles estavam acompanhados pelo ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, que afirmou o seguinte, fez a seguinte frase: a capitalização da Eletrobras é essencial para fazer com que o Brasil volte a crescer e também é fundamental para um setor elétrico que precisa de investimentos. Isso contribuirá para o abastecimento presente e futuro de toda a cadeia produtiva a preços competitivos. Então percebam que, ao contrário do estereótipo tosco que é disseminado por certos jornalistas preconceituosos, aqui nós temos no seio do governo civil um militar de alta patente defendendo o quê? A desestatização, o investimento privado, a eficiência, a concorrência e o livre mercado. E tudo isso no setor de energia, que é considerado um setor estratégico, portanto, mais sensível, né, ao choque liberal, por assim dizer. Outro ponto, historicamente, a Eletrobras e as suas subsidiárias, estou falando de Furnas, Eletrosul, Eletronorte, Chesf, eram feudos de apadrinhamento político. Portanto, a perda do controle estatal, com um modelo de governança cada vez mais independente do governo de turno e das suas alianças partidárias, representa uma derrota para a velha forma de se fazer política no Brasil, né? Seja apenas parasitando as estatais ou seja roubando as estatais, uma prática aí que foi levada ao estado da arte no governo do Partido dos Trabalhadores. E aqui eu faço questão de abrir um grande parênteses sobre corrupção nas estatais e também sobre desinformação, porque órgãos da imprensa nacional, como o Valor do Grupo Globo, como a Folha, veicularam na sexta-feira a mesma notícia com manchete idêntica. Podem pesquisar, idêntica letra por letra. E a manchete era a seguinte: Petrobras perderá 100 bilhões de reais em valor de mercado com intervenção, dizem banqueiros e gestores. E continua a Folha. Para eles, a desvalorização vai superar perdas com o esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Pessoal, as boas práticas do jornalismo passaram longe dessa matéria. Por quê? Primeiro,
confunde a troca legítima do presidente da Petrobras com uma interferência indevida nos preços da estatal. Segundo, dá como certo que haverá uma intervenção, contrariando e desconsiderando declarações expressas do presidente da República garantindo que não vai mexer na precificação do combustível na refinaria. Terceiro, coincidentemente, todos esses supostos, qual é a expressão, gestores e banqueiros consultados pela Folha falaram sob anonimato. E é estranho, né? Porque essa é uma análise econômica, não é uma denúncia de corrupção. E quarto, olha a manchete desse mesmo Grupo Folha em 2016 sobre os desdobramentos da corrupção na estatal. Petrobras perde 433 bilhões em valor de mercado desde 2018. Então, você percebe, a desinformação está até nos números. Eles contrariaram as suas próprias notícias anteriores. Fora o absurdo em comparar os prejuízos reais de anos e anos de corrupção petista, registrados em balanço na casa aí dos 50 bilhões de reais, com as oscilações de mercado a partir de falas mal interpretadas por essa mesma imprensa cada vez mais enviesada. O problema maior é que quando a mídia publica, quando a mídia repercute matérias como essa da Folha, sem identificação de fontes, confundindo conceitos, omitindo informações relevantes e especulando sobre perdas futuras, ela gera insegurança no mercado e cria o que se chama em sociologia de profecia autorrealizável. E aí o resultado negativo se concretiza em função da previsão pessimista, ainda que ela seja originalmente equivocada. Então, saindo da teoria e trazendo para a prática, um mercado levado a acreditar que o presidente da República vai interferir em preços de energia na canetada, ele vai se comportar como se isso fosse realmente verdade. Mas aqui, voltando então para a pauta, fechado parênteses, o início desse processo rumo à capitalização da Eletrobras é sim um marco para a desestatização no Brasil. Só que esse é um processo muito longo. Segundo um levantamento que eu tive acesso da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, uma estatal já incluída no PPI, já incluída no PND, leva em média 43 meses para ser desestatizada. A esperança é que no caso da Eletrobras, esse processo seja acelerado por causa da medida provisória editada pelo presidente da República e pelas novas lideranças do Congresso que são menos refratárias à agenda de privatizações do governo. E nesse sentido, eu queria destacar uma fala, para fechar, do presidente da Câmara ao receber simbolicamente, claro, a MP. Ele disse o seguinte: é o primeiro passo do que a gente pode chamar de uma Agenda Brasil. Privatizações, capitalizações, investimentos. Uma pauta que andará no Congresso com as reformas. A Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória e, na sequência, o deputado prometeu pautar a matéria já para a semana que vem. Então, é uma boa notícia para o consumidor brasileiro, porque um mercado de energia mais livre, ele tende a ser mais competitivo, ofertando serviços melhores a preços menores, Que também é um aceno bem-vindo aos eleitores do presidente, que em 2018 votaram numa agenda liberal para a economia, Então, não à toa, só no dia de ontem, as ações ordinárias da Eletrobras valorizaram 13,01%. E se essas oscilações de mercado são a nova métrica da imprensa especializada para avaliação de um governo, então o elogio é inevitável. Caio, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, Roberta. As opiniões emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.